Queridos irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, convido você, um texto muito conhecido mesmo, lá no livro de Atos. Pelo menos para uma boa parte da igreja, eu tenho certeza que esse texto é bem conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Mesmo assentado como você está, eu vou ler e você vai estar aí acompanhando a sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo de número 2, verso 42 até o final. A palavra do bom Deus diz assim, queridos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos mais uma vez. Pai bondoso, louvamos o Teu nome até aqui. Algumas orações já foram feitas, ó Deus, a Tua palavra já foi lida várias vezes aqui, ó Deus. E louvamos o Teu nome pela presença preciosa do Teu Espírito Santo. Esse Espírito que inspirou Lucas a escrever este texto. Rogamos que o Espírito Santo que inspirou Lucas possa iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração, para termos cada vez mais o entendimento da Tua palavra. E não só entendê-la, mas ao entendê-la, dá-nos capacidade, dá-nos poder, dá-nos ousadia, dá-nos sabedoria para praticá-la, para a honra e para o louvor do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto, como eu disse, bastante conhecido. E Lucas, ele é um evangelista, ele foi evangelista, não foi apóstolo, mas era um médico, né? Segundo o texto a gente percebe isso, né? E é interessante de que você vai ver que no livro de Atos, Lucas é o que mais fala dos evangelhos, dos 4 evangelistas, sobre o Espírito Santo, né? Você vai ver no Evangelho de João, no capítulo 16, que ali também João fala, como apóstolo, fala sobre o Espírito Santo, né? Ele fala sobre o Espírito Santo. Mas como Lucas, realmente os 4 evangelhos, ele é o que mais fala sobre o Espírito Santo, mas ele fala na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito que desceu sobre Jesus Cristo lá no Jordão, é o mesmo Espírito que logo em seguida o induz, o impele para ir para o deserto, orar e jejuar, né? E esse mesmo Espírito que está sobre Jesus Cristo lá no batismo, quando João Batista o batizou, esse mesmo Espírito Santo que está sobre Jesus para exercer o seu ministério. É bom você lembrar o seguinte, queridos, quando se fala a respeito de Cristo Jesus e quando se fala a respeito do Espírito Santo, se Jesus Cristo é Deus, você já parou para pensar nisso? Essa é uma pergunta. Se Jesus Cristo é Deus, por que Ele tinha que ter o Espírito Santo? Acho que é bom você pensar sobre isso. Se você nunca pensou, eu acho que daqui para frente é bom você pensar sobre isso. A resposta que a Bíblia dá para nós, sabe qual que é? É que Jesus Cristo, ele tinha 2 naturezas. A natureza humana, sem pecado, e a natureza divina,
totalmente homem perfeito, sem pecado, e totalmente Deus, Deus Santo, Senhor da igreja, autor da vida. Então ele precisava de fato receber o Espírito Santo como homem, para poder exercer o ministério. E você percebe que nos evangelhos, há às vezes uma hora Jesus Cristo ele está demonstrando que de fato ele é Deus, e outras vezes você vê claramente que ele está aí mostrando que ele é homem, perfeito, limitado por muitas coisas. Quer ver um exemplo? Vou dar 2 exemplos, dele como homem e como o próprio Deus. Lembra quando lá no Evangelho de João, no capítulo 4, ele havia caminhado bastante, estava com fome, inclusive, com sede, que os discípulos saíram para comprar comida, e nesse período, nesse interim que os discípulos saíram, Jesus está sentado num poço, e vem uma mulher chamada ali a mulher samaritana, e Jesus pede água. Ele pede água porque ele está com sede. E depois você conhece toda a história. Ali, literalmente, é Jesus Cristo homem, cansado, está com fome, está com sede. Ele usa tudo isso depois para levar aquela mulher à salvação. Agora, no Evangelho de João, no capítulo 11, você vai ver que Jesus Cristo fala literalmente em várias partes ali do capítulo 11 do Evangelho de João, que ele é o próprio Deus. Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, que o seu irmão Lázaro estava doente, enfermo, e Jesus demora 4 dias para estar lá. E ele faz isso com propósito. E aí Jesus Cristo, quando chega próximo da casa, lá em Betânia, de Maria, de Marta, as duas falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu filho não teria morrido, meu irmão não teria morrido. Jesus faz a pergunta para as duas, especialmente para Marta. Marta, você crê na ressurreição? Creio. Creio que no último dia todos irão ressuscitar. Não, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém pode fazer o que eu faço. Aí ele chega lá no túmulo e fala bem alto. Lá, não vou falar alto aqui para você não se assustar, viu? Lázaro, vem para fora. Ele estava morto há 4 dias, meu irmão. Tanto é que as irmãs dizem: Senhor, já cheira mal. Em outras palavras, já está começando a apodrecer. Este é o Jesus que nós amamos, que nós adoramos. É este Jesus que Lucas aqui fala tanto a respeito do Espírito Santo sobre a vida dele. Eu quero trazer algumas lições baseado no seguinte assunto: o testemunho da igreja e a expansão do Evangelho de Cristo. Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa um pouquinho. Eu sei que está muito calor, né? Você deve estar com fome também, ali são 10 horas e 20 minutos, né? Mas vamos ver um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de fome da palavra de Deus. Eu preciso disso, você precisa disso. O testemunho da igreja e a expansão do Evangelho de Cristo. 3 anos está se completando aqui esse trabalho, graças a Deus. Enquanto o presbítero Antônio, missionário, estava falando de como começou, eu fiquei pensando assim: puxa vida, como que Deus é maravilhoso, porque exatamente no meio da pandemia vocês começaram um trabalho. Eu não sei como é que foi esse negócio aí, né? Mas plena pandemia, porque 21 ainda era pandemia e muita pandemia, né? A história do coronavírus. E está aqui vocês, pela graça e misericórdia de Deus. Quem é que faz isso? Não é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, na vida da liderança da igreja, para que o Evangelho seja expandido, queridos.
para que o testemunho de Cristo seja anunciado nessa cidade, que é uma cidade muito bonita. Já vim muitas vezes aqui em Bento Gonçalves. Estava falando com o presbítero Antônio, de que esse lado da cidade eu não conhecia. Porque quando você vem para passear. Você vem para ver as questões de turismo, nas vinícolas, etc. Vem trazer pessoas, amigos, né, que nos visitam e vem para cá, e a gente vem, e por esse lado a gente não conhecia. Queridos, isso aqui que está acontecendo agora é uma das provas da expansão do Evangelho do Reino de Deus. Começa pequenininho, mas dentro do poder e da graça e da misericórdia de Deus, as coisas crescem. Toda igreja, seja ela grande ou numericamente falando, ou de médio porte, ela começou pequena, queridos. Um exemplo muito claro é a própria Bíblia, queridos. O próprio texto de Atos é o maior manual de evangelização. Você vê o próprio Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, Ele chamando 12 pessoas, e 12 pessoas que ninguém dava nada por eles. E olha o que acontece, estamos no pleno século 21, o Evangelho sendo expandido, testemunhado por vários lugares desse mundo, até em países onde é proibido pregar o Evangelho, literalmente. A IPB, graças a Deus, Deus tem usado a liderança dessa igreja para que incentive e motive, não só no sentido espiritual e missionário, mas também financeiramente, para que irmãos nossos possam pregar o Evangelho em vários países. Quais são as marcas, queridos, de uma igreja cheia do Espírito Santo? A primeira delas, segundo esse texto que nós lemos, uma igreja cheia do Espírito Santo, amados, ela é comprometida primeiramente com a fidelidade à palavra de Deus. Não tem como a igreja crescer de maneira consistente, de maneira bíblica, de maneira teologicamente falando, se ela não for fiel à palavra de Deus, se ela não for fiel às Escrituras. E hoje você sabe que tem muitas denominações no nosso Brasil e fora do Brasil. Não vou mencionar nome aqui, porque eu acho que está sendo gravado, né? Para não ter problema depois. Hoje está muito difícil esse negócio, né? Quando as nossas reuniões e cultos é ao vivo, você fala alguma coisa, depois vem aqueles infelizes da internet, corta, e aí ali a coisa está feita, né? Aí o negócio está feito. Então, queridos, mas há muitas denominações no nosso Brasil que não têm sido mais fiéis às Escrituras, infelizmente. Na Europa nem se fala. Hoje a Europa, literalmente, ela precisa ser reevangelizada, queridos. Por incrível que pareça. Agora, por que isso? Por que a Europa hoje precisa ser evangelizada novamente? Porque as igrejas, irmãos do passado, que foram firmes em Cristo Jesus, missionários profundamente sérios, estão no céu. E a igreja é algo orgânico, vivo. É o organismo do Senhor Jesus, é o corpo de Cristo. Agora, toda essa geração nova não quer saber de Cristo de jeito nenhum. Mas no decorrer da história, o liberalismo teológico tomou conta da Europa. E o reverendo Hernandes Dias Lopes usa uma expressão muito forte, muito séria, e eu concordo com ele, que ele diz assim: uma igreja que permite entrar o liberalismo teológico, essa igreja está fadada a morrer. É o que aconteceu na Europa. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. E muitas igrejas neste país estão mortas, porque permitiram o liberalismo teológico entrar. Amados, nós precisamos, como igreja, que esta congregação ainda é uma igreja, mas formalmente é uma congregação, eclesiasticamente falando. Diz o texto que a igreja, esses irmãos estavam continuamente se dedicando ao ensino dos apóstolos, que aponta para o fervor e dedicação dos primeiros convertidos ao cristianismo, queridos. Eles se voltam para os apóstolos constantemente, a fim de receber instrução sobre o Evangelho de Cristo, pois Jesus havia nomeado os seus seguidores imediatos para que fossem
professores desses aprendizes, amados. O próprio texto já foi lido aqui, Mateus capítulo 28, verso 20 fala sobre isso. Durante seu ministério terreno, Jesus Cristo ensinou com autoridade e não como os mestres da lei. Queridos, antes de subir ao céu, ele delegou essa autoridade aos apóstolos, que falassem em seu nome. Existem apóstolos hoje? Não. Biblicamente, não. Eu sei que há muitas igrejas, denominações, que denominam os seus servos, líderes, apóstolos. Mas não é o apóstolo da igreja, da Bíblia, pode ter certeza disso, porque a Bíblia não autoriza isso. Eu não vejo no Novo Testamento o apóstolo Paulo orientar sobre isso, doutrinar sobre isso. Não só Paulo, Pedro, a mesma coisa. Mas depois dos apóstolos, quem que o Senhor Deus, por intermédio do Espírito Santo, Ele comissiona para pregar o Evangelho, para liderar a igreja, para pregar o Evangelho, para doutrinar? São os presbíteros. Exatamente isso. Presbítero docente e presbítero regente. Que bom que um presbítero aqui, Antônio, ele é presbítero, ao mesmo tempo fazendo o papel de docente, porque ensina, porque prega. Não é apóstolo, mas é um servo de Deus. Reverendo Geraldo, o senhor não é apóstolo não, né? Olá, hein? É um pastor, é um servo de Deus, é um presbítero docente. São essas autoridades que Deus, na medida da caminhada da igreja, Ele foi instituindo isso, queridos. O apóstolo Paulo é muito claro nas suas cartas. Quando você lê, especialmente chamadas cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Paulo orienta sobre isso. Amados, a conclusão que nós podemos chegar é que esse ensino era conduzido especialmente nos cultos públicos, onde os apóstolos ensinavam o Evangelho em suas pregações. Doutrina, queridos, diz respeito àquilo que cremos e confessamos. Agora há pouco, o reverendo Geraldo fez a profissão de fé aqui desse casal. Está professando a fé, querido, é doutrina. Várias perguntas que o reverendo Geraldo fez aqui têm a ver com doutrina, queridos. É isso. Eu louvo a Deus, e eu creio que você também, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem sido ainda muito fiel às Escrituras, apesar de. Eu sempre digo isso, queridos, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não é a última bolacha do pacote não, viu? É engano seu. Ah, pastor, você é pastor presbiteriano, o senhor está falando isso mesmo. Fala com conhecimento de causa. Tem muitos problemas, muitos. Mas um problema que essa igreja, graças a Deus, ainda não tem. Sabe qual que é? É a questão bíblica teológica. O que ela mais procura, os seus pastores e presbíteros e missionários, é pregar a verdade o mais próximo da verdade das Escrituras. É por isso que ela tem crescido nesse país. É por isso que muitas pessoas, por intermédio da internet, graças a Deus por isso, por esse meio, têm ouvido o Evangelho genuíno, simples, como diz C.S. Lewis, Evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos têm se achegado, porque estão cansados de ouvir muita bobagem teológica nesse país. Coisas que a Bíblia nunca disse, que Deus nunca pensou em dizer, estão pregando coisas que a Bíblia nunca nos autorizou. Então, meu querido, minha querida irmã, que você possa permanecer firmes na doutrina dos apóstolos,
na doutrina que Jesus Cristo ensinou para esses apóstolos, para que a igreja de Cristo continue crescendo. Problemas vamos enfrentar o tempo todo. Dificuldades vamos enfrentar o tempo todo. Mas não esqueça que quem alimenta a igreja, quem dá a unidade para a igreja é o Espírito Santo. Paulo fala isso em Efésios, que nós devemos procurar preservar o vínculo da paz, da unidade em Cristo Jesus. A segunda lição, queridos, a primeira lição que eu compartilhei com você é que uma igreja cheia do Espírito é comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. A segunda lição, queridos, segundo esse texto, uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma profunda comunhão, queridos. A palavra comunhão aqui tem a ver, que você conhece muito bem, tem a ver com a questão da koinonia. 3 palavras aqui são colocadas como comunhão. A primeira delas, comunhão, descreve o entusiasmo demonstrado pelos crentes no elo comum durante o culto, as refeições, no compartilhar dos seus bens materiais. O verso 44 fala sobre isso, olha lá. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui não tem nada a ver com comunismo, viu, queridos? Eu fico irritado quando esse pessoal esquerdista desse mundo aqui, desse país, maluco, né, quer colocar na Bíblia que a Bíblia não fala. E vem com essa conversa, olha aqui ó, o que a Bíblia fala sobre o comunismo. Que comunismo, que nada, não tem nada a ver com essa questão. Não tem nada a ver com isso. Eles viviam em comum os que creram. Creram em quem? E creram no quê? Em Cristo Jesus. Agora pergunta se o comunista nesse país crê em Jesus Cristo. Não crê. Você está cansado de ver aí nas mídias sociais o que está acontecendo? Amados, essa comunhão, ela precisa ser aplicada, continuar sendo aplicada na nossa vida, nos dias de hoje. A igreja precisa exercer, continuar exercendo isso. Os cristãos demonstram visivelmente, queridos, sua união em Cristo Jesus, nos cultos de adoração, onde chamavam uns aos outros de irmãos. É por isso que eu chamo você de irmão e de irmã, e você me chama de irmão. Por causa disso, dessa comunhão que Cristo nos une, a unidade nessa pessoa preciosa que é Jesus Cristo. Diz o texto ainda a questão do partir do pão. Isso se refere, queridos, a uma refeição na casa de alguém. Capítulo 24 de Lucas vai falar sobre isso. Ou um culto de Santa Ceia. Pode ter certeza disso. Essa questão é difícil de ser respondida. O contexto, no entanto, parece sugerir que a passagem se refere à celebração da ceia do Senhor. É só nós lermos lá, capítulo 20 de Lucas, verso 11, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, e capítulo 11 de 1 Coríntios, quando Paulo vai falar sobre a ceia, e que ele percebe que a igreja dos Coríntios estava celebrando de maneira totalmente equivocada. E ele vai dizer assim para essa igreja: como é que eu posso louvar vocês? Como é que eu posso elogiá-los? Se quando vocês se reúnem para pior e não para melhor. Cada um chega, traz a sua comida. Há quem que se come demais, e aqueles irmãos mais simples e pobres, que sempre vai ter pobre, né? Independente se é crente em Jesus Cristo, vai ser pobre, pode ter certeza disso, e às vezes passar determinadas necessidades. Irmãos iam para aquele momento de refeição, quando chegava não tinha nada. E Paulo, quando observa isso e é relatado a ele essas coisas, fala: mas meu irmão, que cristianismo louco é esse de vocês? Isso não é a ceia do Senhor, isso não é a confraternização, mas de jeito nenhum, isso não é culto a Deus.
Aí depois ele orienta sobre a ceia. Por que ele orienta sobre a ceia? Porque logo em seguida era celebrado a ceia. Amados, nós precisamos de fato, quando estamos em comunhão, queridos, olhar sempre para Cristo Jesus, nunca perder isso, o tempo todo, da humildade, da simplicidade, e Jesus sempre dando a prioridade ao outro, em todas as coisas, em todas as situações. Então, queridos, esta segunda lição, que tem a ver com a nossa vida, queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma profunda comunhão. Que você não desista dessa comunhão que você tem com essa igreja, apesar dos problemas, das dificuldades, às vezes relacionamentos meio truncados que acontecem, mas que isso não seja impedimento para você exercer a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, a comunhão uns com os outros, queridos. Pois isso é ser igreja. É assim que as pessoas que estão vendo aqui, os vizinhos, estão olhando isso aí. Pode ter certeza disso, queridos. Não pense que a vizinha ali, daquela casarão ali da frente ali, não observa essas coisas. É engano seu. Não pense que os vizinhos de lado, etc., que não observam vocês indo para a igreja todas as vezes aqui, não observam isso. Observam. Por isso que o meu testemunho precisa estar cada vez mais presente em todas as situações. A quarta lição, queridos. Uma igreja cheia do Espírito adora a Deus com entusiasmo. Verso 47. Olha que beleza, diz o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Amados, é muito importante isso, ter a simpatia dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Não é estar apontando o pecado deles, não. A gente não foi para isso, não. Nós somos chamados para dar a solução em Cristo Jesus. Podemos até apontar o pecado, sim, mas com amor, com prudência, e levar o amor de Cristo a essas pessoas. Porque se elas agem como agem, porque são cegos espirituais. Eles não têm o discernimento que você tem. Então nós precisamos. Na sua casa, por exemplo, todo mundo é crente em Cristo Jesus? Todo mundo tem a mesma visão sua? Se tem, amém por isso. Preserve isso. Se não tem, é ali que você tem que ser o seu missionário, ou a missionária. É ali, em primeiro lugar. Para levar as pessoas, o seu amigo, o seu irmão biológico, a sua irmã, o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, não sei. Que às vezes você tem isso em casa, mas você quer pregar o evangelho lá na África. Está errado. Biblicamente está errado. A minha Jerusalém é a minha casa, queridos. Você que é papai, que é mamãe aí, que tem seu filhinho pequeno, meu querido, o tempo todo apresente Jesus para esse pequenino, para essa pequenina. Não só fale de Jesus. Não fique dando só o celular, o tablet para ver desenhos bonitos, bíblicos. É bom isso, claro que é. Mas apresente, você que é pai, você que é mãe. Ore com essa criança o tempo todo. Foi falado aqui sobre isso a pergunta. Apresente Jesus para essa criança, queridos. Isso é evangelização. Para que essa criança, quando estiver lá na adolescência, ela possa dizer: papai e mamãe, obrigado. Eu quero ter a mesma fé que vocês têm. Eu quero professar a minha fé. Pode ter certeza que tem muitos pais que têm tido essa bênção, esse privilégio. E eu digo isso pela minha própria vida. Teve o privilégio. Meus pais eram muito simples. Estão no céu já há alguns anos. Mas uma coisa que meus pais nunca negociaram foi o Evangelho de Jesus aos seus filhos.
apesar de alguns terem abandonado a fé. O problema é deles, não é de Deus. Mas isso eu devo ao meu pai e à minha mãe. Todo dia, fazendo culto doméstico. Todo dia, falando do Evangelho de Cristo Jesus. Amados irmãos, e louvavam a Deus, interessante. Mesmo desafinado como eles cantavam. Eu era adolescente, eu ouvia muito isso, né? E adolescente nem se fala, né? Adolescente, uma hora está falando fino, outra hora está falando grosso, né? Seja a menina, seja o rapaz, né? E meus pais cantavam hinos muito bonitos. E isso até hoje fica na minha mente, no coração. Que coisa bonita. Deus falando a minha vida por intermédio disso. Queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo canta fervorosamente, louva a Deus com entusiasmo, queridos. Esse entusiasmo é porque nós amamos a Deus, nós amamos estar juntos, nós amamos adorar a Deus. A comunhão no templo, queridos, é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. O louvor da igreja era constante, uma igreja alegre, canta. Mesmo que seja desafinado, canta, louva a Deus. Você pode não cantar não conhecendo a música, mas depois você aprende, você louva. Os muçulmanos, queridos, têm mais de 1 bilhão de adeptos no mundo, mas eles, sabem uma coisa que eles não fazem? Eles não cantam. Você já prestou atenção nisso? Eles não cantam. Todas as cerimônias deles, eles têm todo aquele ritual deles religioso, mas você não vê eles cantando. Pelo menos eu nunca vi. Talvez seja por causa do vazio profundo que eles acham que não tem, que é o vazio profundo de Jesus Cristo. Quem tem um vazio de Cristo na vida, que vai louvar o quê? Vai cantar o quê? Não tem como. Mas você tem. Nós temos Cristo Jesus na nossa vida. Então vamos louvá-lo, vamos cantar louvores a Deus. Para encerrar, queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. O verso 47 fala sobre isso. Essa igreja, ela é simpática e amável, ela é sal e luz, é boca de Deus e monumento da graça. Essa igreja tem qualidade e também quantidade, cresce para o alto e também para os lados, mostra vida e também números, queridos. A igreja de Jerusalém produziu impacto na sociedade por causa de seu estilo de vida. Era uma igreja comprometida com a verdade, mas não legalista. Era uma igreja santa, mas não farisaica. Era uma igreja piedosa, mas não santarrona. O que é isso? Domingo eu sou aquele crentão, né? Aí segunda, sexta-feira, sou meia boca. Não, queridos. Mesmo fervor que a gente tem no domingo, que é o dia do Senhor, devemos ter durante toda a semana. Fervor para orar em casa, fervor para meditar na palavra de Deus, investir tempo, fervor para buscar irmão que está necessitado, ajudá-lo. Enfim, queridos, muita coisa poderíamos dizer aqui sobre isso. Os crentes eram alegres, festivos, íntegros. Eles contagiavam o estilo de vida da igreja, impactava a sociedade. Melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores estudantes e melhores profissionais, queridos. A conclusão que eu quero fazer é a seguinte, amados. Primeira delas, a igreja precisa continuamente estudar e ser fiel às Escrituras Sagradas. Segundo,
Uma igreja cheia do Espírito Santo deseja viver em comunhão uns com os outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo, além de priorizar o ensino da palavra, prioriza também a oração. Quarta conclusão. Uma igreja cheia do Espírito Santo louva o Senhor da igreja com fervor e entusiasmo. Quinta conclusão. Uma igreja cheia do Espírito Santo cresce numericamente, pois o evangelho puro e simples está sendo anunciado. Algumas aplicações para a nossa vida, queridos, para a minha vida e para a sua vida também. Primeira aplicação: ao estudarmos a palavra de Deus, estamos praticando-a e sendo submissos a ela, queridos. Segundo, como está a nossa comunhão, a nossa unidade uns com os outros? Como é que está? Terceira aplicação: a nossa comunhão uns com os outros está refletindo a comunhão que nós temos com Cristo Jesus? Quarta e última aplicação, queridos. Sigamos as orientações do apóstolo Paulo na carta de Paulo em Efésios capítulo 5, do verso 18 a 21. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai bondoso, que a Tua palavra que foi pregada com simplicidade, ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo possa, mais uma vez, aplicar essas verdades no nosso coração. Aquilo que foi falado do homem apenas, que caia por terra, no nome de Jesus. Mas aquilo que é a Tua palavra, aquilo que foi exposto, que o Teu Espírito Santo aplique na nossa vida, para juntos, como servos Teu, como igreja do Senhor, testemunharmos a respeito de Cristo Jesus, que é o Senhor da vida, que é o Rei dos Reis, o Deus soberano. E com certeza, ó Deus, esta igreja vai expandir muito mais, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém.